ciência, não tem indústria, ela não tem trabalho, irmão. Saiu da terra, acabou o trabalho. Eu tenho certeza que alguns vão dizer assim: poxa, Senhor, eu deveria ter trabalhado mais, eu deveria ter feito mais. Então, irmãos, a Escritura diz para nós com alegria nos apresentar diante dele com canto. Salmo 100. Apresentai-vos diante dele com cântico. Mas não é qualquer cântico, é cântico que louva. Irmãos, vocês sabem que esse dia eu estava pensando, existem muitos hinos e muitas músicas evangélicas, mas vocês sabem que poucas são os hinos e músicas que é para adoração e louvor? É verdade. Existe muitas músicas que foram feitas para ganhar dinheiro, e elas têm uma repercussão muito alta na mídia, se vende muito, mas é porque as pessoas acham bonitas, mas elas não são para adoração ao Senhor. Por exemplo, antigamente nós cantávamos um hino assim da mocidade, né, que até foi gravado por um cantor antigo chamado Luiz de Carvalho, né? Alguns conhecem. Ele cantava assim: pelo sol que brilha, o pessoal, glória a Deus, pelas crianças, glória a Deus, pela natureza, glória a Deus. E aí só vai, quer dizer, é um hino de adoração. Esse é um hino de louvor e adoração, que está falando das beneficências, das glórias do Senhor. Não é? Bendito seja o nome do Senhor. Quando a gente canta um hino, uma história que Deus resgatou, também está louvando ao Senhor. Mas quando os hinos e as músicas não têm um conteúdo que adora o Senhor, é apenas uma música no meio, uma música no meio evangélico, né? Olha, irmãos, o tema de hoje é: seja feita a nossa vontade ou a tua? Senhor Jesus. Mas sabia que isso não é muito fácil? Nós sabemos falar isso, não é, Ivone? Seja feita a vontade do Senhor, não é, Ivone? Mas quando é feita a vontade do Senhor, muitas vezes nosso ego não quer. É bonito falar, é gostoso estudar, mas nós temos uma natureza rebelde por causa do pecado. A carne, os desejos que existem, os sentimentos, as paixões carnais, elas são contrárias à vontade de Deus. E o que os irmãos acham quando Jesus diz que aquele que não negar-se a si mesmo? Negar a tua própria vontade, negar o que você quer, não é fácil. Porque muitas vezes você quer dormir, quer ficar em casa, quer descansar. Isso é carne. O espírito não está cansado não, isso é carne. Muitas vezes você quer ir para um aniversário, mas você não quer adorar o Senhor. Ir a um culto, eu posso ir outro dia, mas todos os dias nós comemos e nutrimos esta carne. Todo dia dormimos para dar descanso a esta carne. Todo dia nós buscamos alguma coisa do interesse dessa carne, porque se você trabalha é para a carne, não é para a alma. Se você casa é para a carne, não é para a alma. A alma tem que estar casada com o Senhor. Se você compra uma roupa bonita é para a carne, não é para a tua alma. Pois a roupa da alma é totalmente diferente, pois a Escritura diz: revestivos de Cristo. Você tem que se vestir da palavra, vestir o seu espírito da justiça, porque a vestimenta espiritual é algo muito interessante. Ela acontece a partir do momento que o irmão e a irmã praticam a justiça. Paulo fala sobre a armadura do lutador, do gladiador, né? Então ele diz assim: tomai toda a armadura de Deus para que possais estar firme no dia mau, né? E feito tudo ficar firme. Ele diz assim: cingindo o lombo com o entendimento. Então ele vai ali mostrando que cada coisa que você toma uma atitude, você se veste. Calçando os pés. Isso significa que cada vez que você está tendo um conhecimento e vivendo isso aqui, você está calçado. Calçado significa protegido, você está de pé. Que a palavra calçar significa tanto vestir quanto manter-se de pé. Então o que mantém o homem de pé é a verdade. Se você tem um bom conhecimento, você se mantém de pé diante do Senhor. Ninguém te derruba. Nada te derruba. Por isso que o apóstolo Paulo diz que ele nos separará do amor de Cristo. Porque ele falou isso com o conteúdo que ele passou a receber de Deus. Porque ele foi criado com outros entendimentos, outra sabedoria que ele considerou como nada. Mas quando ele passou a entender o sentido espiritual da palavra, ele se sentiu muito mais revestido do poder de Deus. Então seja feita a tua vontade. Olha, nós nunca devemos formar um tipo de trabalho, criar ideia e dizer:
que é Deus que está mandando. Não devemos formar e nem criar um tipo de trabalho ou um trabalho diferente do que o Senhor manda, ou uma ideia fora da vontade de Deus e fora da palavra. Quando Jesus disse para aquela mulher samaritana que o Pai procura os que o adoram em espírito e em verdade, essas duas palavras, espírito e verdade, significa adorar em espírito, é adorar na direção do Espírito Santo e com o teu espírito, não uma adoração da carne. Esse pula-pula e oba-oba que tem em muitos lugares por aí, que se diz religioso, que se diz evangélico. Eu agora, quando alguém me perguntar, você é evangélico? Não, não sou evangélico não. Eu sirvo a Jesus, sou cristão. Evangélico agora é qualquer um evangélico. Está banalizado. Já não vou levar mais, eu tomei uma decisão a partir de ontem, que eu não vou levar mais esse nome comigo. Me perguntar que eu sou evangélico, eu pastor lá não é evangélico, não diz que eu não é evangélico não. Agora vou dizer, eu sou servo do Senhor Jesus, eu sirvo o Senhor, sou um cristão. Hoje está muito banalizado a palavra evangélico, não é? Então, amados e queridos irmãos, existem cânticos que não é para uma adoração perfeita ao Senhor. E existem cultos também que o Senhor já não está mais presente. Como o Senhor disse lá no profeta Isaías, no capítulo 1, não é? Ele não podia ouvir mais o estrépito dos instrumentos, porque estava sendo feito de forma a desagradar ao Senhor, porque o povo estava na transgressão. E o sacrifício do Senhor tem que ser uma coisa pura, Deus não aceita a verdade. Jesus disse que se você for oferecer um sacrifício no altar, lembrando que o teu irmão tem alguma coisa contra você, você vai lá se consertar com ele. É verdade. Porque se você está em falta, você tem que fazer o conserto. Porque senão sua oferta não será aceita. Naquela época Jesus estava falando das ofertas realmente materiais. Mas hoje, como o culto mudou, que nós trazemos as ofertas, que é o nosso corpo, né? Que é o nosso testemunho, nossa presença, nossas orações, nossa participação. Então, se nós lembrarmos que temos alguma coisa, não é, em falta, que alguém está contra nós por causa de uma falta nossa, nós temos que fazer um conselho. Claro, não quer dizer que a pessoa se levantou contra você à toa e está contra você à toa. E você não tem nada para fazer, é problema dele. E muita gente se levanta contra nós à toa e está contra nós. Então, não é nesse sentido. É no sentido de que a pessoa vai oferecer uma oferta, alguém está contra essa pessoa, porque essa pessoa, claro, que está oferecendo uma oferta, praticou alguma coisa desagradável ao Senhor e ofendeu o seu próximo. Então, ele tem que fazer um conselho. Não é? Então, criar obras, inventar ideia para fazer a vontade de Deus é muito perigoso. Por quê? Toda planta que meu pai não plantou, disse Jesus, então todo trabalho que o Senhor não fez, que ele não foi construído sobre o seu alicerce, vai ser desfeito. Então, para que perder tempo? Trabalharmos em vão só porque gostamos de ser crente. Eu sempre pensei nisso, eu sempre fui cuidadoso. Já me ofereceram várias igrejas para tomar conta, mas eu consultei a boca do Senhor, o Senhor disse não. Por quê? Eu sou cuidadoso nisso. Eu vejo o pastor se gloriando que tem várias congregações, não estou dando conta da dele. E um monte de congregações só para exibir-se. Temos aqui 20 anos praticamente aqui em Marambaia. 20 anos aqui em Marambaia. E eu vou dizer uma coisa para os irmãos. Esta obra foi confirmada pelo Senhor. Aleluia. Gente de fora, até um varão que desapareceu diante das irmãs de dia. Desapareceu quando ele acabou de dizer: aquela obra lá é espinhosa. Grande aquela obra e é espinhosa. E não olhe para trás. Os irmãos estão aí, ó, vivo ainda aí. Agora eu tenho que chamar a irmã Miriam aqui para gravar, antes que ela vá para a glória, para gravar ela, irmã, e pega a irmã Elia aqui para deixar gravado o que aconteceu durante o dia. Quando elas viraram para trás, o varão tinha desaparecido com bicicleta e tudo. Voou, desapareceu. Então a obra, quando é de Deus, ela é confirmada, as almas vêm, Deus prepara, o diabo é repreendido. Tem que haver uma confirmação do Senhor. Então, irmão, seja feita a vontade. Por isso que a gente sempre seja amém. Assim seja feita a vontade do Senhor. Quando você diz amém, você está dizendo: Senhor, seja feita a tua vontade, não a minha. Amém. Então Deus vai cobrar de muita gente que disse amém, porque disse amém, mas não fez o amém. É muito fácil fazer a nossa vontade, irmãos. A carne cogita, ela contra as coisas de Deus fica reclamando, fica murmurando. A carne sempre é contrária. Por isso que a Escritura diz: não ande na carne. O que significa isso? Que nós todos temos pensamentos carnais. Enganoso é o coração do homem, mais do que todas as coisas. Jeremias diz, não é? Quem o conhecerá? A resposta: eu.
Eu conheço o coração, esquadrinho o coração, prova os rins. Tem Bíblia que tirar essa palavra prova os rins. Tiraram errado, porque o certo é provar os rins. Porque os rins, ele filtra. E o Senhor filtra o filtro. Ele filtra o filtro. Entendeu? O Senhor prova os rins. Tem pastores estudiosos que fizeram Bíblias novas e tiraram essa expressão. Prova os rins. O certo é isso, prova os rins. Por causa da interpretação espiritual. Prova os rins. Porque os rins é um órgão que filtra o nosso sangue por causa das impurezas. Então o Senhor, ele filtra o filtro. Ele quis se colocar acima dos rins. Se os rins filtram o nosso sangue, é um órgão perfeito, então ele filtra o filtro. Aleluia. Pelo irmão, a palavra do Senhor. Aí quando eu fico vendo as Bíblias muito modernas, poxa, estão errando por causa da falta de entendimento. O indivíduo entende de uma forma, faz uma Bíblia do jeito que ele entendeu. Mas Deus tem nos dado graça que ainda temos umas Bíblias antigas ainda para pesquisarmos. Bendito seja o nome do Senhor. Irmãos, esse é um assunto muito importante para nós. Porque uma grande dificuldade que o povo de Deus tem é deixar de fazer sua vontade. Porque entra o negar-se a si mesmo. O indivíduo está lá fora acostumado com esse verão com uma cerveja bem gelada, ou vinho, ou sua cachaça, ou o cigarro. O outro está acostumado com a prostituição. A carne dele se apegou tanto a isso que ele não quer largar. Mas também não quer ir para o inferno. Mas aí entra a escritura que Jesus falou em Lucas: porfiai por entrar pela porta estreita. Esta palavra porfiar significa disputar. Você tem que se esforçar. Por que eu vou disputar? É você mesmo. Irmãos, nós não temos que brigar contra o diabo, pegar ele pela goela, não. Porque o diabo, irmãos, ele é um indivíduo assim, ele é um defunto, ele é um zumbi. Ele tem muito poder. Satanás tem muito poder. Mas é um poder que só age por permissão de Deus se nós dermos lugar. Então a vigilância é conosco. Aonde estão os sentimentos? Estão aqui ou estão no vizinho? A inveja do vizinho, derrota a mim ou derrota ele? Vocês aprenderam, senão vocês vão falar e ficar meio assim. Porque a maioria das pessoas entende o seguinte: que se alguém fica com inveja de mim, eu já fico preocupado. A fulana está com inveja de mim, está com olho grande de mim. Pode ficar com o olho do tamanho do olho do elefante ou de qualquer animal para mim. Para mim não faz efeito nenhum. O problema está aqui, ó. Se você se preocupa que alguém tem inveja contra você, ou tem olho grande, ou está te cobiçando, o problema está contigo, não está com ele. Se você der lugar. Mas se você não der lugar, o problema não vai estar mais contigo. O problema vai estar com a pessoa. Porque a Escritura diz no livro de Provérbios que a inveja é uma podridão dos ossos. Isso significa que a pessoa que tem inveja fica doente. E pode adquirir uma doença que afeta até os seus ossos. Se Deus falou isso, porque Ele sabe que a mente pode causar isso. Até tem um ditado antigo, eu sempre falo para os irmãos: mente sana, corpo sano. Significa que alguém descobriu que quando a pessoa está com a mente boa, a cabeça boa, o corpo corresponde melhor. Até a alimentação da pessoa. Então, irmãos, nós aprendemos que realmente negar a nós mesmos, deixar a nossa vontade, é algo que precisamos batalhar em Cristo Jesus. Pedir força a Ele. Sozinho nós não vamos conseguir nunca. Porque a carne, ela cobiça contra o espírito. É igual dois lutadores de boxe. O espírito de um lado e a carne do outro. Se o irmão ou a irmã não alimentar o espírito, ele enfraquece e é esbofeteado. No entanto, a Escritura diz que a carne é fraca e o espírito é forte. Mas dá lugar à carne para ver se ela não fica forte. Por isso que a Escritura diz: andar em espírito. Você vai ser dirigido pelo Espírito Santo. Se alguém te fala qualquer coisa, te ameaça qualquer coisa, o Espírito é que vai te falar o que é certo e o que é errado. Você não deve seguir ameaça, não deve seguir nada, porque só vai acontecer o que Deus permitir, quiser. Então, que quando você anda em espírito, você está ligado no que Deus te falou. E o que Deus te falou é que você tem que segurar. O que o resto está te falando, irmão, o que alguém falou, o vizinho falou, amigo falou, pai, mãe, irmão falou, não interessa. Não se deixe ficar abatido por ameaça. Confia na voz do Senhor. Até eu contei outro dia sobre o rei Ezequias, né? Quando ele recebeu aquelas cartas, ele rasgou a roupa, botou diante do Senhor e mandou dizer lá ao profeta Isaías: olha, nós estamos sendo afrontados. E o Senhor mandou logo a palavra: não dê ouvido a essas palavras. E tira do rei da Síria: rei da Síria, o negócio é o seguinte: Deus, fui eu que planejei tudo que você está fazendo até o dia de hoje. Aleluia! Glória! As nações tremeram
de ti porque fui eu que quis que você viesse. Eu já tinha preparado tudo isso, eu já tinha pensado. Você apenas está cumprindo o que eu quero. Mas eu vou te mostrar que você não é nada, que o teu tempo acabou. E Deus mandou um anjo, matou 185 mil soldados, e os próprios filhos dele mataram ele a espada. Acabou. Acabou. Aleluia. Isso é um assunto que Deus mostra para nós. Meus filhos, eu que provo vocês, eu que deixo o inimigo fazer isso ou aquilo. Então, quando nós negamos a nossa vontade e passamos a fazer a vontade de Deus, nós estamos no controle do Senhor, nas mãos do Senhor. Não há o que temer, não há o que se preocupar. Infelizmente, o diabo inferniza a nossa mente, achando que o nosso tudo é aquele algo, é aquele objeto, é aquela pessoa, é aquele emprego, é aquela casa, é aquele propósito que você tem, que às vezes você se gruda nele e acha que é o seu tudo, e não é. O Senhor é o teu grandíssimo galardão. O Senhor é a tua vida. O Senhor é a tua recompensa. Ele é teu salário. Ele é a tua vida. Mas nada interessa. O que é interessante é você estar no plano de Deus e rigorosamente saber, Senhor, qual é a tua vontade. Agora, tem aquele indivíduo que ele cria a ideia, diz que foi Deus. Não, Deus me revelou. Qualquer palavrinha que ele tira, qualquer sonhozinho que Deus revelou. Irmãos, uma obra ela é muito bem confirmada pelo Senhor. Isso aqui não foi confirmado por uma manifestação poderosa como os irmãos tiveram, não. Várias pessoas tiveram revelações com esta obra. Várias pessoas. E olha que nesses anos todinhos, muitas almas já estão na glória. Que passaram aqui, que nós sepultamos seu corpo, e outros de outros lugares que se consertaram através dos irmãos, que também partiram, e muitos outros. Fora os milhares que assistem na internet. Fora os milhares que assistem na internet. Como eu já falei para os irmãos, mais de 100 pessoas todos os dias assistem esses vídeos. E muitos já glorificaram o nome do Senhor. E muitos já foram libertos. E eu me glorio no Senhor, porque é o Senhor que ordenou isto. Pois eu tinha 20 e poucos anos quando fui batizado com o Espírito Santo, e o Senhor disse: tu medirás os 4 cantos da minha casa. E eu achava que era na obra aqui, dentro do templo. Mas não, a mensagem percorre os 4 cantos da terra. E quem ouve as palavras e entende, e procura se emendar e consertar, não é? Está se cumprindo a palavra. Tu medirás os 4 cantos. Na verdade, a medida é a palavra. E as pessoas estão vendo se estão fora ou se estão dentro do que nós ensinamos. Porque não pregamos, não ensinamos, não distribuímos DVD para ganhar dinheiro. Eu creio que já distribuímos mais de 6.000 DVDs. Desde a época que começamos. Sem cobrar um tostão a ninguém. Sendo doado pelos irmãos, por nós mesmos. Né? Tudo isso fazemos para que as pessoas alcancem um pouco mais da palavra de Deus. Uma igreja pequena, mas que está sendo feita à vontade do Senhor. Mas para isso eu tive que negar muitas coisas. Passar por muitos problemas, dificuldades e rejeições e calúnias até o dia de hoje. Mas isso não me importa. Deus tem me dado umas costas grossas. O chicote bate, dói, mas graças a Deus não está dilacerando mais não. Agora, meus amados, vou dizer uma coisa: é preciso realmente virar as costas muitas vezes e deixar Deus a gente levar. Um dia Jesus falou isso para Pedro: dias virão que outros te cingirão, te pegarão pela tua mão, te levarão para onde tu não queres. E muitas vezes Deus quer levar os irmãos para onde o irmão não quer, a carne não quer. Ninguém gosta de jejuar, passar meia hora de joelho, 40, 50 minutos, 1 hora, 1 hora e meia, orando, buscando a Deus. A carne não gosta. Eu confesso, a carne não gosta, né? Mas é necessário para nós vencermos as astutas ciladas dos demônios. Se o povo de Deus da face da terra não fizer a vontade de Deus, como está escrito, vão ser engolidos na grande tribulação, porque as trevas elas estão crescendo terrivelmente. Pois a Escritura, no final do livro, em Apocalipse, diz: quem é sujo, suje-se ainda. Isso significa muitas coisas, que as trevas estão ficando mais potentes, elas estão ficando mais ousadas, mais perigosas, e elas estão tragando com muito mais assiduidade, muito mais veracidade, com muito mais violência, com muito mais investimento do inferno contra a humanidade, contra os crentes. Se os cristãos não fizerem a vontade do Senhor, não se arrependerem,
dessas modernidades e não se voltarem para a palavra, vão ser engolidos na grande tribulação, e muitos vão lamentar. E Deus está sendo misericordioso, mostrando igrejas inteiras, pastores com medo, ficando na grande tribulação, por causa que não estão fazendo a vontade do Senhor. E muitos irmãos pensam que Deus dá um jeitinho. Irmão, Deus não dá jeitinho. Ou você se converte de verdade, ou você fica no meio do muro, ou então do outro lado de uma vez. Mas está cheio de crentes em cima do muro, não decidem se fica lá fora de uma vez ou se entram na palavra, porque a dificuldade de fazer a vontade de Deus é muito grande. Você tem que negar muitas coisas. Hoje não está se pregando essas coisas nas igrejas. Os pastores estão com medo de pregar para espantar. Eu não tenho medo. Vocês querem ir, irmãos? Estão com medo só porque eu estou falando? Eu libero vocês, eu não prego ninguém. Agora, a verdade é esta: nós sabemos, temos ouvido, recebido e-mails, pesquisado, temos observado as pregações, irmãos, muito fracas. O povo não está sendo acordado. Sabe? Então, seja feita a vontade do Senhor, porque no dia do juízo, isso é que vai pegar muita gente naquele dia, o juízo. Porque no dia do juízo teremos que apresentar o nosso trabalho. O problema é que vai vir um monte de gente, um edifício enorme. Senhor, esse é meu trabalho. Eu disse, mas onde está o projeto? O meu projeto com a minha assinatura. Aí é que vem o problema. Vocês sabem que existem muitas religiões, muitas igrejas, muitas fundadas pela vontade do homem. Teve gente que se fizeram pastores. Olha, teve pessoas conhecidas, gente que fez um culto de ação de graça e inaugurou a igreja, sem ser ungido, sem ser chamado, sem ser nada, só por causa dos sonhos e dos desejos que tinha. A igreja não deu em nada, já está até vendendo o local. Isso está cheio de gente assim. Pessoas que nunca foram chamadas para pastorear. Obras que não foi o Senhor, não foi feita a vontade do Senhor. Como eu disse para os irmãos, é muito fácil levantar uma igreja, mas você entrar nas Escrituras e fazer conforme Deus quer, e ser chamado pelo Senhor, primeira coisa, tem que ser chamado. Eu me lembro quando jovem, irmão, já contei isso para você, no meio da rua as pessoas me paravam, me entregavam revelações, eram várias, mas muitos, foi muitas e muitas vezes sobre o nosso futuro ministério, que Deus ia me provar muito, me preparar muito. Comecei a ouvir com 18 anos de idade, comecei a ouvir, e Deus falando, e como eu disse para os irmãos, nunca desejei. Foi realmente pela vontade do Senhor, não foi pela minha vontade. A minha carne não queria. Foi feita a vontade do Senhor, não foi feita a minha vontade. Porque eu não queria pastorear. Foi feito a vontade do Senhor. Siga um exemplo, como diz, meus amados filhinhos, não almejei coisas altas, acomodai-vos aos humildes. Porque se o irmão almejar uma coisa alta que Deus não te chamou e você se precipitar, irmão, pode acabar até no inferno. Irmão, as coisas de Deus não é brincadeira. Estou dizendo isso para vocês, não é brincadeira. Talvez vocês estão acostumados a ouvir eu falar isso. Não façam nada que Deus não mandar. Não faça nada, não dê um passo, porque você será responsável. E se qualquer coisa que ensinar errado, e torcer a palavra, será tirado, ou acrescentar as pragas do livro da vida, ou tirado da sua parte da árvore da vida. O importante é nós estarmos ligados na oliveira, para que a oliveira, com a seiva entrando nos galinhos que somos nós, João 15, nós venhamos dar o fruto de acordo com o que o Espírito Santo vai administrando. E a obra de Deus não é feita forçada. Não adianta consagrar ninguém como fazem por aí e botar a pessoa para ser porteiro, para ser obreiro, para ser faxineiro, para ser zelador, coisas da carne. Porque as pessoas têm que fazer a obra de Deus voluntariamente por amor. Se não existe amor, não existe obra de Deus, não existe mão de Deus, porque Deus é amor. Ele é amor. Eu amo o que faço. Sempre fiz de graça, irmão, desde os meus 16 anos e meio. Eu sempre fiz de graça. Cheguei a um ponto que, quando a igreja era pobrezinha, a querer fazer guitarra, e consegui fazer as guitarras. Cheguei a fazer umas guitarras, não lembro quantas, mas cheguei a fazer umas guitarras. Cheguei a construir, fiz toda essa parte, tudo que vocês possam imaginar aqui, irmão, desde a parte eletrônica, tudo isso aqui, pintura, esses traços, tudo isso aqui nós fizemos. Como eu já era entalhador, eu tinha facilidade de moldar um braço desse, olhando, copiando a escala, fazendo tudo direitinho. Bendito seja o nome do Senhor.
Isso dava de mim porque eu gostava da obra. Eu passei a amar o Senhor porque descobri que o Senhor me amou primeiro. E tudo que eu fazia para o Senhor. Ficava feliz quando alguém entendia a obra de Deus e via para o caminho para entrar no exército, no nosso exército. Porque a igreja do Senhor na terra tem um exército de vitoriosos. Perdendo coisas materiais ou não, nós somos mais do que vitoriosos. É verdade. Se perseverarmos até o fim, porque grande é a vitória que espera aqueles que perseverarem até o fim. Nós não somos perdedores. Se alguma coisa material o diabo leva através de alguém, isso não é perda, irmãos. Perder é quando tua fé vai embora, você já não é mais o mesmo. Você tem que voltar ao primeiro amor que você morreu. Isso aí você perdeu. Porque o diabo vem para matar, roubar e destruir o quê? Sua fé, seu amor, sua humildade. Coisas materiais, elas vêm e elas vão. É verdade. Nós devemos servir o Senhor com e sem. Aprender como Paulo, aprender a estar abatido, aprender a passar necessidade e aprender a ter abundância. Aprender a servir a Deus na doença e aprender a servir a Deus na saúde. O homem ou a mulher de Deus que quando bate o vento ele já não é mais o mesmo quando começou com aquela alegria, esse já está perdendo, está morrendo. Eu me lembro, irmão, eu tenho 34 anos, né, do Evangelho. Eu me lembro que eu sou mesmo desde que eu comecei. Com mais entendimento, mais prudência, mas eu sou mesmo na alegria, na seriedade. Até teve gente me encontrando, eu já com os cabelos grisalhos, puxa, irmão, você está o mesmo, hein? O mesmo, irmão, o mesmo. A mesma palavra, a mesma coisa, o mesmo. Não mudo, não vou mudar, não. Senhor, não muda, eu pedi a Ele. Eu pedi isso quando eu tinha 18 anos, Senhor. Eu já tenho visto, Senhor, tantos crentes, Senhor, enjoado de ser crente, já tão velho, carregando a Bíblia com aquela dificuldade, já morrendo no meio da rua. Senhor, não quero ser assim, não. Quando eu chegar com meus 40 anos, ó, estou com 52. Quando eu chegar com meus 40, Senhor, eu não quero ser com esses crentes, não, Senhor. Eu quero ser crente igual que eu sou hoje. E Deus ouviu a minha oração. Amém. Eu sou privilegiado, irmão. Sinceramente. Às vezes isso aí é uma riqueza para mim. Algumas coisas que eu pedi, o Senhor, Ele me concedeu. Porque eu tinha uma visão, não por vaidade. Agora eu vou botar o outro lado para vocês. Eu neguei muitas coisas e Deus foi me ensinando a negar. E aquilo que eu não negava, Ele me ajudou a negar. Me deu uma imprensa na carne. Mas Deus me ouviu a oração porque eu tinha um propósito. Eu queria que as pessoas me conhecessem durante muitos anos, eu sendo a mesma coisa. Para que a fé de muitas pessoas se elevasse, para que eles soubessem que existem crentes que são colunas, que permanecem coluna. Vai lá na Grécia, aqueles templos antigos onde os terremotos derrubaram algumas partes, algumas colunas estão lá. Caiu um pedacinho dela, mas estão lá no lugar onde foi colocado. Você olha assim, rapaz, como pode essas colunas terem resistido todo esse tempo? E é assim que Deus quer cada um de nós, coluna. E aquele, irmão, que dá um bom testemunho, Deus vai fazendo prosperar também materialmente. Não precisa ficar fazendo propósito, gastando dinheiro, ouvindo ou qualquer outra igreja que fica oferecendo essa loteria aí, esportiva aí, para mim é um esporte. Basta você crer na palavra que diz: esta é a vitória que vence o mundo, a vossa fé. Os irmãos falaram, esta é a vitória. Quer vencer o mundo, quer vencer a dificuldade, tenha fé na palavra, creia e obedeça. Creio observar tudo quanto ordenar, o fiel obedece ao que Cristo manda. Jesus mandou você fazer algo, você está obedecendo, você está fazendo, você negou a você mesmo? Será que tem sido feita a vontade do Senhor ou tem sido a tua vontade? Será que tem sido feita a vontade de Deus? Tem uma escritura que Jesus diz assim: como vocês me chamam Senhor, Senhor? Está lá em Lucas. Como vocês me chamam Senhor, Senhor? Se vocês não fazem o que eu mando. Mas geralmente nós clamamos Senhor quando estamos padecendo, estamos tremendo, estamos precisando de alguma coisa. Mas nós devemos falar Senhor quando Ele chama para a obediência. Eis-me aqui, Senhor. Senhor, eis-me aqui, Senhor. Meu servo, larga o seu carro em casa e sai andando pela rua. Senhor, meu carro, Senhor, tem ar-condicionado, tem uma poltrona reclinável gostosa.
tem um vidro fogueiro, é tão bom dirigir ali dentro. Vai andar a pé para ter uma obra. Sim, Senhor, eis-me aqui. Eis-me aqui. E assim Deus faz a obra, irmãos. Seja feita a vontade do Senhor. Deus não vai salvar, Jesus não vai salvar o homem a quem ele não pode comandar, ou seja, aquele que não deixa ele comandar. Se o Senhor Jesus não é Senhor da tua vida, se Ele não comanda você, também você não poderá entrar no reino do céu, porque só vai entrar no reino do céu aquele que se coloca como ovelha. Pois Davi disse no Salmo 23, o Senhor é o meu pastor, deitar-me faz, quer dizer, Ele que te faz deitar, porque Ele está te guiando. Deitar-me faz em verde espaço, guia-me, Ele que está te guiando, porque você é ovelha e Ele é o Senhor, e é o pastor. Guia-me as águas tranquilas, refrigera minha alma, tudo Ele faz. Põe uma mesa diante de mim na presença dos meus inimigos. Se eu andar no guarda sobre a porta, não temerei mal algum, porque Tu estás comigo. A tua, tudo é dele. Tua vara, teu cajado me consola. Então, se nós não colocarmos, irmãos, como servos, filhos obedientes, para fazer a vontade do Senhor, realmente nós não vamos agradar o Senhor. Aí, quando vem os problemas da vida, as aflições, você vai ter uma dificuldade imensa de alcançar do Senhor boas respostas. Quando é feita a vontade do Senhor, muitas coisas boas acontecem. Primeiro, nós brilhamos para Deus, damos bom testemunho. Também, segundo, nós somos mais ouvidos pelo Senhor. O Senhor tem mais prazer conosco. O amor dele conosco cresce e não diminui. E nós também passamos a ter uma alegria maior. Porque quanto mais você obedece por amor e tem uma comunhão com o Espírito, você sente um gozo, uma alegria que toma conta da sua vida. Você sente mais prazeroso, mais gostoso estar na presença do Senhor do que em outras partes do mil, como disse Davi. Prefiro um dia na casa do Senhor do que em outras partes do mil. Porque então que Zaqueu recebeu Jesus gostoso? Ele tinha ouro, ele tinha prata, roubado ou não, tinha. Mas ele experimentou um gozo, uma alegria que a alma dele não sentia. A carne dele tinha tudo do bom, do melhor da época, mas a sua alma estava faminta da palavra, estava faminta da presença, da unção. Quão bom é o gozo do Espírito Santo quando ele entra no nosso Senhor. Quando o Senhor me visita aqui, as palavras vão vir e o Senhor vai me dando mensagem, eu vou falando para os irmãos. Irmãos, é um gozo que a vontade que é não parar, é continuar na presença. Nada mais importa, nada. Nenhum prazer carnal de marido, de mulher, de comida, nada importa, porque o gozo do Espírito toma conta da gente. E quando isso começa a ocorrer, você passa a ver as outras coisas deste tamanho. Aí cumpre-se a palavra na tua vida, porque você está aí, as coisas de Deus estão em primeiro plano. Você está negando a sua vontade, você está tendo um gozo do Senhor. Isso é muito maravilhoso. Aleluia. Então, irmão, no dia do juízo, cada um vai ter que apresentar o seu trabalho ao Senhor Jesus, pois seremos julgados segundo as nossas obras. E elas devem estar de acordo com a verdade. Isso que nós estamos estudando isso, irmão. A nossa escola hoje o título, o tema é Seja Feita a Tua Vontade. Temos mais ali alguns minutos. Eu vou dizer uma coisa para os irmãos. Todo mundo quer trabalhar na obra de Deus, porque todo mundo sente vontade de cooperar em alguma coisa. Mas é aí que o diabo entra na alegria das pessoas para ir colocar a pessoa numa posição que ela não foi chamada. Eu já até brinquei isso com os irmãos, né? Já imagina, irmãos? O diabo chega aqui e pega a minha orelha aqui, arranca e põe aqui. Eu com a orelha desse tamanho aqui. Imagina eu com a orelha aqui na frente. Aí pega o meu olho, né? E bota aqui no meu joelho ou no meu umbigo. Aí ele pega o dedão do pé, arranca esse olho aqui, mete um dedão aqui. Aí eu tenho uma orelha aqui, um dedão aqui. Olha como é ficando bonitinho. Aí pega o olho, o outro olho, e coloca, não sei, aqui na testa, ou no queixo, ou em qualquer outro lugar. E aí daqui a pouco ele arranca meu braço, não é? E pega o coração e bota aqui. O coração aqui. E pega o meu braço e coloca. Eu estou falando isso porque os irmãos entenderem. Eu sei que os irmãos com o braço. E bota o meu braço dentro do meu estômago. Imagine como é que eu fico bonito. Minha mão mexendo, querendo fazer alguma coisa, e o coração aqui. É assim que o diabo faz com os membros que estão com muita vontade de fazer a obra de Deus e não esperam no Senhor.
Aquela precipitação que as igrejas fazem, inclusive muitos pastores, a pessoa mal entrou na igreja, não foi preparado, não foi consagrado, não foi santificado, não foi polido, não foi lapidado, ele já está fazendo obra, já está tocando, já está cantando, já está pregando, já está fazendo um monte de coisa, negativo. A Bíblia diz que o obreiro tem que ser primeiramente provado, não é teste de seminário, não, é provado na presença do Senhor durante um período na igreja, por onde ele anda. Por exemplo, a pessoa vem fazer parte aqui da congregação. Durante 1 ano, 2 anos, 3 anos, ele é observado. Deus vai provar com as circunstâncias que vai levantar na sua vida, na sua casa, no seu trabalho, na igreja, em qualquer lugar. E conforme o comportamento dele, Deus vai mostrar para ele e para nós quem é a pessoa. É verdade, olha. Vocês acham que vocês se conhecem, irmãos? Não. Ninguém se conhece, irmão. Lá em Eclesiastes que o homem não conhece nem o ódio e nem o amor. Tudo passa dentro dele. Vocês não se conhecem, não. Nem eu me conheço. Quando diz a Bíblia que enganoso é o coração do homem, Deus está sempre mostrando para nós as nossas condições. Por que ser nos provar? Por que fazer teste? É para avaliar a nossa condição. Para avaliar quem você é. Você pode dizer, não, eu faço, eu posso. Olha, só quem pode. Só quem é o Senhor. Amém. Ele que mostra a capacidade de cada um. Às vezes o seu coração enganoso, ou na sua vontade de fazer a obra de Deus, na sua simplicidade mesmo, na simplicidade do irmão da irmã. Não, eu quero fazer, eu vou fazer. Os irmãos pensam que Pedro falou assim, Senhor, contigo darei minha vida. Ele falou aquilo dali com grandeza, não, ele queria defender o Senhor. Pedro queria. Mas Jesus disse, tu darás a tua vida por mim? Foi necessário Jesus falar isso, porque mais tarde eles amadureceram. Eles entenderam que não estavam preparados, ainda que eles queriam. Por isso que muitas vezes eu travo aqui muitas coisas aqui na igreja. Porque às vezes chega um irmão com boa vontade, quer mudar, fazer uma coisa. Calma. Senta, esfria a cabeça e aprende com o Senhor Jesus. Eu não sou como outras igrejas que o pastor quer aprender os membros, dando um monte de carro, fazendo festividade, enchendo a linguiça com gordura. Não. Quem é para ficar aqui tem que entender a primeira palavra, tem que ter sabedoria das Escrituras, tem que aprender a segurar a espada do Espírito. Entender um pouco que as coisas é feita na direção do Espírito. E quando é feito na direção do Espírito, é tiro na mosca. É alvo certo, flecha na mosca. Eu quero dizer para os irmãos que Jesus falou uma palavra que nós lemos, mas se nós pensar nela, nós vamos entender muitas coisas. Ele disse, eu sou a luz da vida, eu sou a luz do mundo. Quem me segue não andará em treva, no escuro. Quem anda em treva não enxerga nem o que tropeça, diz o livro de Provérbios. Quem me segue não andará em treva, mas terá a luz da vida, tanto a vida espiritual quanto a vida material. Ele vai te dar direção, até no trabalho ele vai te dar direção. É verdade. Ele vai, você é um servo fiel, você é um servo fiel, você é uma serva fiel ao Senhor. Você pode falar como Ezequiel, quando o Senhor mandou ele preparar a casa dele para morrer. Senhor, você serviu de lembrar que eu andei na tua presença e fiz o que é reto diante dos teus olhos. Então você é fiel, você pode falar para o Senhor, tem misericórdia, estão querendo me mandar embora, Senhor. Senhor, esse trabalho, estou dependendo um pouco desse dinheiro, mas eu dependo do Senhor. Se essa porta fechar, Senhor, me dá a direção, não deixa eu abalado, Senhor. Se o Senhor quer me provar, tem misericórdia, Senhor. Me ajuda a ser provado. É a oração com sabedoria, porque você vai expor diante do Senhor algumas coisas que poderiam acontecer. Você poderá sair embora para ir para um outro emprego melhor, ou para Deus te usar lá no outro lugar, ou você poderá ser mandado embora para te provar por um tempo. Então você vai apresentar diante do Senhor. Você é justo, você é fiel, e o Senhor te dará a resposta. E será feita a vontade do Senhor. E o irmão, orando com cuidado, não irá fazer a vontade da carne. Porque a carne, ela batalha contra o Espírito. E quando nós negamos a nós mesmos, fica muito mais fácil de Deus trabalhar. Aleluia! É como você pegar um cachorro, por exemplo, domado, né, instruído, adestrado, né, e lidar com ele. E ver a diferença de um animal que não sabe fazer nada e rebelde, faz o que quer. É assim. O Senhor tem uma facilidade, tem prazer
Por isso que a Bíblia diz que Ele tem prazer no justo, tem prazer, tem contentamento na oração do justo. Justo é aquela pessoa, aquele cristão que procura se ajustar conforme a palavra, negando sua vontade. Primeiro tem que negar a vontade, para ser feita a vontade do Senhor. Vamos abrir a Escritura que ainda não abrimos, falamos bastante. 2 Timóteo 2,5. Mas no dia do juízo, irmãos, será feita uma obra tremenda, o julgamento segundo as obras. E aí? Qual obra você está fazendo? Foi Deus que mandou? Ou você que sentiu de fazer, ainda que seja pelo bom intuito, né? 2 Timóteo 2. Segundo Timóteo 2, todos acharam? Amém. Esta é a palavra do Senhor, versículo 5. Amém. Aleluia. E se alguém também milita, não é coroado, se não militar legitimamente. Só este versículo. Pode sentar. Paulo está falando de diversas coisas, mas eu quero falar deste versículo. Ele está falando, claro que nós entendemos o que ele está falando aqui, que a respeito de pessoas que estão no combate do Evangelho, são como militares de Deus, fazendo parte do exército de Deus. Ele está falando que se alguém milita, se alguém é um militar de Deus, na obra de Deus, ele não será coroado se não militar legitimamente. Esta palavra é legitimamente. O que os irmãos entendem? Aquilo que não é, aquilo que é verdadeiro, aquilo que não é falso. Olha só a conformidade que nós estamos ensinando. Olha o que nós estamos falando. Seja feita a vontade do Senhor. Eu posso começar uma obra que ela não seja legítima, tem a aparência das coisas de Deus, mas Deus não mandou. Deus não me consagrou. Deus não me enviou. Nós temos vários casos que não foi feita a vontade do Senhor. Os filhos de Arão, por exemplo, o que eles fizeram? Lembram? Os filhos de Arão acenderam um fogo estranho. O que vocês não acham que é um fogo estranho? Aquilo que não era legítimo, não competia a eles fazer aquilo que eles fizeram. Hoje a minha mãe estava perguntando sobre a arca, né, do concerto aqui. Que arca é essa? Eu estava perguntando, eu estava falando sobre a arca do concerto. A arca do concerto, só uma família, uma das famílias da tribo dos levitas, é que podia colocar a mão nela e levar. Quando Davi trouxe a arca, que estava em um determinado lugar com alegria, desde o tempo de Samuel, então estava fazendo sacrifício, Davi bailando, louvando a Deus. Aí teve uma hora que a arca, o carro do boi ali bateu com a roda sobre uma pedra, e a arca foi pendendo para cair. Uzá foi, colocou a mão, na mesma hora, pá, o fogo do céu veio e matou ele. Por quê? Por que Deus fez aquilo ali? Para mostrar para o povo que Deus não gosta das coisas feitas de qualquer maneira. O povo faz, mas Deus não gosta. E por isso vão acertar contra. Por isso que eu estou estudando uma coisa com vocês, que talvez para outros pastores, isso não tem muito a ver, não, irmão, que é isso? Com certeza tem pastores que não vão aceitar o que eu estou pregando, como eu estou falando. Vão achar que não é essa coisa toda, não. Mas é, meus irmãos. Quando vocês lêem lá no livro de Tiago diz: muito de vós, meus irmãos, não quereis ser honestos, porque recebereis mais duro juízo. Por que o Tiago estava falando aquilo? Por quê? É isso aqui. Pessoas que tomam uma atitude de fazer algo que Deus não mandou, até pelo intuito de querer, não querer ajudar, de querer fazer. Não, faz só se Deus te mandar. Deus não mandou? Não faz não, irmão. Você vai cair no precipício. Deus vai tomar conta, você vai ser julgado pela tua obra. Se você fizer uma obra que Deus não mandou, ela vai cair sobre você. A obra tem que ser legítima, você tem que militar legitimamente. Deus chamou para evangelizar, é o evangelismo, é dom. E isso é dado pelo Espírito, não é pela carne, não. Deus chamou para você orar, ser conselheiro. Tem irmão que quer ser conselheiro, mas não sabe, não tem dom. Conselheiro é algo completamente, irmãos, olha, é compassivo, é amoroso, é longão, sabe? É diferente de muitos que chamam a atenção e quer logo empurrar a espada. Não é assim não. Dom é dom pelo Espírito. O Espírito não faz nada de qualquer maneira. E temos que ter muito cuidado
para não colocar o pé na cabeça, a cabeça no pé, como eu falei para vocês, né? Tirar a orelha, botar no lugar do olho, essa confusão. O diabo faz muito isso. Ele faz a noiva ficar feia, para o noivo rejeitá-la. Porque Jesus não vai casar com uma noiva feia, ele vai casar com uma noiva bonita. Né, Jael? Jael chegou ali. Uma noiva bonita, né? Casa com a noiva bonita. A noiva não pode ser feia, tem que estar adornada. Ela tem que estar realmente sem ruga, né? Suas vestes limpas. O diabo tem feito isso com uma parte do povo de Deus. Mas Jesus tem a sua noiva na terra pura. Ela está num grupo pequeno, mas tem um povo santificado, né? Que estão entendendo que deve ser feita a vontade do Senhor, estão negando a sua própria vontade para se colocar no agrado do Pai. Tem que ser agradável ao Senhor, né? Quando vocês leem Provérbios, as mulheres, né, sempre conhecem esse versículo: enganosa é a graça, vaidade é a formosura, mas a mulher que teme ao Senhor, esta será louvada. Louvem-na nas portas suas obras. Nós explicamos sobre isso outro dia. As obras, louvem-na na porta as obras, porque as obras dessa mulher que teme ao Senhor é uma obra perfeita, é legítima, ela militou legitimamente. Será que você está militando legitimamente? Será que a vida que você está levando dentro do seu lar, do seu trabalho, por onde você vive, o que você fala, o que você pensa, será que é de acordo com a vontade de Deus? Você ainda está vivendo a vida velha? Ou você ainda não negou sua carne? Sua carne vai para o cemitério, faz a vontade dela, faz. E por causa da obediência à carne, a alma vai para o inferno. É sério que eu estou falando. Cuidado com a carne. Os sentimentos naturais do homem o levam para longe de Deus. E isso o diabo culmina o final da vida da pessoa no inferno. Porque as coisas da vida que nós utilizamos, pode ser qualquer coisa, elas podem se tornar um pecado quando você, em demasia, você põe muito mais a sua vida, o seu gasto no dia a dia, você põe muito mais o seu tempo, o seu amor naquilo que você valoriza. E o Senhor é deste tamanho. Então, teu Deus é aquilo ali. Uma coisa que não era pecado se torna um pecado, porque você o fez ser pecado para você. Você não tinha carro, comprou um carro, né, irmão? Se o seu carro é tudo na sua vida, já se tornou um pecado. E Deus, para salvar alguém, pode até destruir o carro. Mas muitos estão sendo levados pelo seu amor às coisas materiais. Não negam-se a si mesmo e não fazem a vontade do Pai, faz mais a sua própria vontade. Então, irmãos, esta palavra que ninguém será coroado significa que você não vai receber a vida eterna. O que quer dizer coroado? Irmãos, a coroa da vida, a coroa da glória, todos seremos coroados. Quem não vai ser coroado é aquele que não vai estar lá. Vai ser tirado sua parte. Se a pessoa não militar legitimamente, como é que ele vai ser salvo se ele andou na rebeldia e desobediência, praticando coisa que Deus não mandou? Acabou. Não vai ser coroado. Então é isso que nós estamos estudando, para nós não sermos enganados pelo diabo, porque a palavra, irmãos, é a nossa luneta. Com ela você enxerga longe. Quando o diabo já começa a querer te enganar, não, peraí. Olha, eu já rejeitei várias vezes, em tempos passados, pessoas querendo me consagrar pastor, queriam me levar para um lado e para outro, e oferecendo coisas grandes. 1 Coríntios, capítulo 9. E nós rejeitamos tudo isso, irmão, por causa do amor ao Senhor. Por causa dessas palavras, por causa dessas coisas. Porque eu não quero fazer a vontade da carne, eu quero fazer a vontade do Senhor. 25, 26 e 27. 1 Coríntios, capítulo 9, versículo 25, 26 e 27. Olha como é importante essas palavras. Preste atenção ao conteúdo, a força da palavra. E todo aquele que luta, ou que milita, de tudo se abstém. Mas isso aqui é só para quem luta. Quem está de braço cruzado, comendo pipoca, bebendo Coca-Cola, esse não faz nada. Ele não abstém de nada. Veja a força da palavra. E todo aquele que luta, que está na luta, está no combate, está militando, de tudo se abstém. Abster é se afastar, é desligar-se. Mas de tudo o que? Vamos lá.
Eles o fazem para alcançar uma coroa corruptível, nós, porém, uma incorruptível. Então Paulo está fazendo uma comparação de alguém que luta lá fora. Os gladiadores, os corredores, os jogadores, e muitas coisas que se afastam para manter uniforme o seu corpo. Nós devemos fazer igual, não por coisas materiais, mas pelas coisas espirituais. Como ele disse aqui, eles o fazem para alcançar uma coroa corrupta, que se destrói, que vai acabar. Nós, para alcançarmos uma coroa que não se destrói, uma coroa eterna. Viu o que ele está explicando? Vocês entenderam, irmãos? Amém. Nós temos que nos afastar, se abster de muitas coisas para alcançar a coroa da vida. Significa que o reino do céu, você tem que se fazer força para entrar lá. Não basta você pertencer a uma igreja com seu nome escrito no livro do hall de membros. Você tem que fazer sua força própria, particular. Salvação é particular. O pastor não salva ninguém, o pastor ele prega e ensina. Os membros são acionados por um incentivo do pastor e do Espírito Santo da palavra. E claro, o pastor prega, o Espírito está falando e a palavra. Então os membros são acionados pela verdade e pelo Espírito que o pastor prega, a fim de cada um buscar, pelo seu interesse, a vida eterna. Ela foi paga, mas você tem que conquistar, porque a carne não quer. Aí você tem que negar a sua vontade. Para isso precisamos ler, estudar e conhecer as Escrituras para saber o que é agradável ao Senhor e o que não é. E ninguém vai ser salvo pela doutrina da igreja, porque nós temos hoje várias igrejas com suas bandeiras, com suas doutrinas. 26. Pois eu assim corro. Olha, Paulo falou que ele estava fazendo dessa forma, se abstendo de tudo. Pois eu assim corro, não como a coisa incerta. Quer dizer, que ele estava correndo, combatendo, não uma coisa incerta. Assim combato, não combatendo no ar. Quer dizer, ele não estava fazendo uma coisa à toa. Antes, subjugo o meu corpo. Ó, vamos meditar, vou falar devagar. Antes, subjugo o meu corpo. O que quer dizer subjugar o corpo? O que quer dizer, irmão, subjugar o corpo, irmãos? É negar-se a si mesmo, amados. É se abster de tudo. Aleluia. Antes, subjugo o meu corpo, o corpo da carne que é contrário à vontade, irmão de Deus. Antes, subjugo o meu corpo e o reduzo à servidão, para que, pregando aos outros, eu mesmo não venha de alguma maneira a ficar reprovado. Aleluia. Posso continuar semana que vem, mas vou dizer uma coisa para os irmãos. Isso aqui é de grande valor e de interesse para nós. Sempre nos estudos nós falamos sobre santificação, sobre a vinda do Senhor, sobre obediência, sobre o amor. Mas, irmãos, às vezes é necessário estudar para nós vermos em que ponto nós estamos errando ou em que nível nós estamos em obediência. Não temos o que temer se estamos progredindo e avançando de fé em fé. Mas se alguma coisa está interferindo a nossa caminhada, nós temos que clamar ao Senhor para que nos liberte. Quer dizer que você não vai desgrudar do livro, mas se liberta dele. Se liberta dele, mas com ele, vai ficar com ele. Existe coisa que você não tem que ficar. Por exemplo, se o teu olho te escandaliza, arranca fora. Ou seja, se alguma coisa está atraindo teus olhares, não olha mais, tira aquilo da sua frente. Existe coisa que você tem que eliminar. É assim que ele faz. Aí não tem tempo para isso, não tem tempo para aquilo, não tem tempo para lá, e começa um monte de coisa. E a pessoa não consegue ver. Não consegue ver o que o diabo está fazendo, porque um portal se abriu na sua vida, uma brecha foi aberta, um rombo foi aberto, não é brecha mais não, um rombo, porque a pessoa que está lendo a Escritura tem que estar atenta a essas coisas. Eu vou contar para vocês uma história antiga minha. Teve uma época que eu queria ajudar todo mundo. Eu consertava o ventilador, alto-falante, ferro de passar, bomba de poço e um monte de outras coisas. E eu queria ajudar um, chegava assim, de volta, pode consertar para mim? Eu vou ver se eu dou um jeitinho. Violão, furadeira, um monte de coisa. Um dia eu olhei na minha casa, eu estava sem tempo, não descansar. Olhei um monte de coisa na prateleira, um monte de alto-falante. Senhor, o que é isso? O que eu estou fazendo? Estou embaraçado, estou querendo ajudar, nem estou sendo ajudado pelo Senhor, porque eu estou me embaraçando. Deus não me chamou para isso. Espera aí. Comecei a dizer, não conserto mais nada. A pessoa trazendo um móvel velho para mim, querendo que eu colocasse um móvel novo, que móvel velho para colocar novo, irmão, tem que
pegar ele, queimar ele, ir lá na loja, comprar tudo e fazer de novo. Mas as pessoas não entendem. Não dá um jeitinho, não existe jeitinho. Madeira que vai esfarelando, vai inchando, tem que jogar no lixo e acabou. Aí o que eu fiz? Olha, não estou fazendo mais nada. Não estou podendo, foi dando para os outros. Aí tem um pastor da igreja, o pastor já tinha 2 filhos, não tem, né? Eles eram menores, eu ensinei eles a mexer, consertar os alto-falantes, até dei os alto-falantes para eles, bota uma plaquinha aí, vou mandar o pessoal todo para casa de vocês. E eu acabei com aquele negócio, só conserto aqui na igreja. Acabei, consertamos esse, consertamos dali, e assim a gente vai consertando. Mas de ninguém. Porque isso, irmãos, o diabo, através disso aí, dessa bondade, ser bom demais. Você não pode ser bom demais. Mas tem isso na Bíblia? Tem, Eclesiastes está escrito. Não seja demasiadamente justo. Ah, mas Jesus disse que o teu inimigo tiver fome, dá de comer. Se tiver. Agora, se estiver malandreando, encostado nos outros, a Bíblia não manda fazer isso. A Bíblia diz assim: aquele que não quiser trabalhar, não vai ter com a formiga, preguiçoso. Você vai ficar sustentando o preguiçoso? Indivíduo com maior força para trabalhando, não quer trabalhar, e você ralando. Nem tudo que você quer fazer para agradar a Deus, não é? Assim, de obras que envolvem responsabilidade, os irmãos não devem se apressar a fazer, a não ser com uma revelação, Deus confirmando, com o tempo, não é? As coisas têm que ser feitas na direção do Senhor, para que o autor seja Ele. Aleluia. E não nós. Glória. As obras, irmãos, elas têm que estar em conformidade com a sua vontade, né? Por isso que Paulo usou aquela expressão: como pregarão, né? Se não for enviado? Como irão se não for enviado? Como pregarão se não tem emprego? Como virão se não tem emprego? Então, nós sabemos disso. Até tem umas escrituras que eu não sei se está aqui no caderno, né? Mas tem escritura lá em Atos dos Apóstolos, aonde nós mostramos já para os irmãos já conhecem muito bem, quando Paulo, em algum momento da sua viagem missionária, ele propôs no seu coração em pregar em 2 lugares onde ele queria descer para pregar, mas o Espírito Santo não o deixou, impediu ele. Aí veja bem, irmão, como é que pode? Tem gente que não conhece isso. Ah, mas o ID de Jesus, tem gente que se apega a isso. Olha, o ID de Jesus, primeiro, a princípio foi para os discípulos, e assim mesmo ele mandou que antes eles ficassem em Jerusalém até que do alto fosse revestido de poder. As coisas não é feitas de qualquer maneira. Nós que põemos um versículo voando aqui e aplicamos na nossa vida. Alguém ficou triste porque leu lá: e será salvo tu e tua casa. E a casa dele não foi toda salva. Um morreu nas trevas e ficou triste, não acreditou mais na Bíblia, porque alguém ensinou errado para ele. Aquilo ali não é mandamento, aquilo foi uma palavra que o Espírito deu a Paulo no momento em que o homem ia se suicidar. Agora, pode acontecer na nossa vida de ser salvo uma pessoa e toda a família? Pode. Agora, não pode generalizar algumas passagens bíblicas. Tem gente que generaliza a palavra. Palavra que foi dita para algumas pessoas. Agora, Deus pode falar, usar a mesma palavra para você, para mim, particularmente. Uma senhora passou então no nosso trabalho e disse: gosto tanto desse versículo, Senhor, meu pastor, nada lhe faltará. Eu fiz um quadrinho de madeira, entalhado. E eu assim, sempre fui assim, aquela pessoa que gostava de mexer com as outras, né? Mas mexer no bom sentido, para ver se despertasse as pessoas para a palavra. Porque as pessoas às vezes falam as coisas sem pensar. E eu fiz uma pergunta: a senhora serve a Jesus? Ela disse: não. Eu falei: que pena, porque se a senhora não serve a Jesus, a senhora não pode ser sua ovelha. E se a senhora não ser ovelha dele, ele não pode ser seu pastor. Para Jesus ser seu pastor, a senhora tem que ser ovelha dele. Ela abaixou a cabeça, pensou, nem falou nada do tadinho, foi embora. Mas foi embora com a verdade. Falei com jeitinho, sem ofender. Porque as pessoas têm que ser despertadas. Porque às vezes, olha o versículo, ele generaliza, ele acha que é para ele também. Todo mundo gosta do Salmo 91. Até colocam aberto, né, a página na porta, ou então a folhinha na porta. Aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, a sombra do Onipotente descansará. Mas ele não atenta para o que está escrito. Ele só pensa o seguinte, no livramento, na bênção que a palavra fala.
mas ele não coloca a sua vida, ou o seu pensamento, ou o seu coração no que está sendo falado ali. Aquele que habita, aquele que habita. Quem é que habita? Será que o indivíduo lá fora que colocou esse versículo atrás da porta, ele está habitando no esconderijo do Altíssimo? Quem é o esconderijo do Altíssimo? É Jesus. A palavra. Habitar significa viver debaixo da palavra. Viver a palavra. Quem vive a palavra tem descanso da sua alma. Pois ele diz: vinde a mim. Todos estão cansados, sobrecarregados, e vos aliviarei e encontrarei descanso. Porque Jesus é o esconderijo do Altíssimo. Então, se nós vivemos a palavra, nós teremos uma vida mais descansada. Se a palavra for a nossa cabana e nós morarmos dentro dela, como ele disse em João 15: se vós estiveres em mim, se vós estiveres em mim e eu estiver em vós, pedireis tudo o que quisermos que será feito. Há muita coisa que estudaram, tem, irmãos? Amém. Então nem todo versículo é para ser generalizado. Se alguém põe o Salmo 23 ou 91 ou qualquer outro salmo, mas não vive, nem é cristão, você pode falar assim: olha, isso não tem efeito na tua vida. Primeiro que 2 Crônica 7,14, já passou, né? Está escrito: e se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar, orar, buscar a minha face e se converter dos seus maus caminhos, então ouvirei dos céus, perdoarei os seus pecados e sararei a sua terra. A bênção é a última coisa. Se humilhar, orar, buscar a face, se converter. A palavra se converter é fazer a vontade de deixar a nossa vontade. Não pensa em ficar recebendo bênçãos com lágrimas e com choro, não. Tem que deixar. Deus não se comove com choro e lágrima de ninguém. Ele se agrada de um coração quebrantado e contrito. Aleluia! Daquele que treme da palavra dele. Glória a Deus! Então Deus tem um prazer. Deus vai colocar no ombro, no nosso ombro, assim, vai nos chamar de amigo. Vem cá, meu filho, teu amigo. Você faz a minha vontade porque você me ama. E eu te amo também. Pois Jesus disse: aquele que tem os meus mandamentos guarda. Esse é o que me ama. E aquele que me ama será amado de meu Pai. E viremos para Ele e faremos Ele morada em